Olá pessoal, existe uma pergunta que muita gente às vezes não quer encarar ou tem medo de olhar para ela. É que se ele ou ela terminar comigo? Talvez você esteja passando por essa situação, ou já passou, ou conhece alguém que está passando por essa situação de um término de um relacionamento, de um término de um namoro. E quando um namoro termina, normalmente duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro é que o relacionamento acaba, de fato, ele se encerra, e que a dor continua. Mesmo assim, que acabando com o relacionamento, a dor continua. Ficam as lembranças, as expectativas que você criou em torno daquele relacionamento, os planos que não aconteceram, que foram pensados, sonhados, né? Mas é nessa hora que muita gente não sabe como reagir de uma maneira madura. É nessa hora que muita gente às vezes mete o pé pelas mãos. E é nessa hora que muitas vezes muitas pessoas tentam voltar de qualquer jeito, outros fingem que não estão sentindo nada, que não estão sofrendo, outros acabam tomando decisões até por impulso dentro do seu relacionamento, dentro do término daquele namoro. Então isso são perigos constantes que as pessoas muitas vezes não sabem como lidar e o que fazer quando acontece o fim de um relacionamento. Por isso que o episódio de hoje do Café com Amor Autêntico, eu quero conversar com vocês e trazer para você 5 atitudes que podem ajudar você a atravessar este término do namoro sem perder a sua dignidade, sem perder a esperança, tá bom? Então vou trazer 5 pontos, 5 atitudes que vai ajudar você, se caso você esteja passando. Se um dia você vai passar, tomara que não, mas tudo mais que esteja namorando a pessoa certa, mas se você conhece alguém, você vai poder ajudar essa pessoa. Então pegue seu café, sente comigo e vamos para a nossa conversa de hoje. A primeira atitude que nós temos que ter para entendermos e sabermos como passar por esse término do namoro, desse relacionamento, é aceitar que vai doer. Gente, vai doer. A gente vai sentir a dor. A primeira coisa que nós temos que entender é isso. E às vezes a pessoa quer negar essa dor do término. Então, é algo muito simples. E muitas pessoas não tentam evitar. E, gente, a gente não pode evitar. O término dói. Faz a gente sofrer. Então não adianta ficar fingindo que não machucou quando o namoro termina. Não adianta a gente ficar fingindo, tentando tampar o sol com a peneira. Existe ali de fato uma perda real, gente. Um término real aconteceu. Por quê? Porque você investiu tempo, você investiu sentimento, sonhos, expectativas. E tudo isso, por conta desta perda, do produto deste término do relacionamento, gera sofrimento, gera dor, meus irmãos. Gera dor. Então a primeira coisa é aceitar, não, tá doendo, vou sentir esta dor, mas saiba que uma hora passa, gente, vai passar. Mas ficar fingindo que essa dor não existe só vai aumentar o tempo que você vai ficar sofrendo com ela. Então, isso também não significa que você é fraco. Isso não significa que você não se esforçou o suficiente, não amou essa pessoa ou não foi amado pela pessoa que terminou esse relacionamento. Significa apenas que você se envolveu com alguém de verdade. Sabe, você se envolveu de fato com aquela pessoa. Não foi um relacionamento com uma boneca, com um objeto, não com um animal, não, foi com uma pessoa de carne e osso que você se envolveu. E se envolveu de verdade, de corpo e alma. Quer dizer, corpo assim, né, gente? Porque o corpo ama, né? Não tô falando de relação sexual, tá bom? Fica bem claro aqui. Mas você se envolveu com aquela pessoa de uma maneira verdadeira. Então permitir-se sentir a dor faz parte do processo da cura. Mas como assim a cura? Assim, de feridas que foram acontecendo ao longo do relacionamento. Então, é um processo de cura. Sentir a dor faz parte do processo. Ignorar a dor, meus irmãos, só vai prolongar ainda mais. Só vai fazer ela durar ainda mais. Então, não podemos
ignorar essa dor. Mas não, devemos passar por ela, porque faz parte do processo. Faz parte do processo. Segunda atitude, não tome decisões no impulso. Isso acontece muito, meus irmãos, acontece muito. Depois que acontece o término do namoro, a nossa cabeça fica confusa. Nós ficamos confusos, porque todo aquele sentimento, tudo aquilo ainda está ali, as emoções estão intensas, e é exatamente nesse momento que muitas pessoas cometem erros. Porque vai surgir uma vontade muito louca, muito absurda de implorar para a pessoa voltar, de mandar mensagem todo o tempo para a pessoa, de ficar ali, né, com um espião sabendo da vida daquela pessoa, de insistir, meus irmãos, quando o outro já decidiu que não quer continuar com aquele relacionamento, ou até mesmo de se humilhar, né, por medo de perder aquela pessoa. Buscando constantemente ir atrás daquela pessoa, porque você quer voltar, você não aceita o término. Então, não dá para ficar se humilhando desse jeito, meus irmãos. Você tem uma dignidade. E existe uma verdade muito importante que você precisa entender. A dor raramente é uma boa conselheira, tá? Tomar decisões no momento de dor, de sofrimento, não é algo muito inteligente e nem sábio. Então, decisões tomadas no desespero quase sempre trazem arrependimentos depois. A pessoa se arrepende. Estou falando, gente, por uma pessoa que já fez isso, que já tomou o tipo de decisões quando as coisas estavam conturbadas dentro do meu coração. E eu não esperei a poeira baixar. Por isso, uma das atitudes mais maduras nesse momento, e foi a que eu não tive num certo momento da minha vida, é dar tempo para o nosso coração, ir ajustando tudo que está dentro de nós, ir curando, sabe? Nós precisamos dar esse tempo para entender que realmente essa pessoa não faz mais parte da minha vida, de um relacionamento. Mesmo que a amizade continue, ela não faz mais parte, ela não é mais meu namorado. Então, o coração precisa entender isso. A mente sabe, só que os sentimentos ainda não foram alcançados pela iluminação da nossa mente, que precisa alcançar os sentimentos para ordená-los para aquela verdade que está acontecendo, que é inerente na nossa vida. Terceiro ponto, que nós precisamos pensar, que nós precisamos estar atentos. Terceira atitude. Respeite a liberdade do outro, meus irmãos. É preciso respeitar. O namoro não é posse. Quando você está namorando com alguém, aquela pessoa não te pertence, ela não é posse sua. Ninguém pertence a ninguém. Quando alguém decide terminar o relacionamento, isso faz parte da liberdade daquela pessoa. Então eu preciso respeitar a liberdade daquela pessoa. Forçar alguém a ficar comigo, né, sem que ela queira, não é amar. Não é amar de forma nenhuma. O amor verdadeiro sempre respeita a liberdade do outro, a liberdade daquela pessoa. Aqui também existe algo muito importante que nós precisamos aprender. Você também tem dignidade. Imagina outra pessoa fazendo isso com você. Desrespeitando a sua liberdade, a sua dignidade como pessoa humana, te forçando a ficar num relacionamento que você não quer. Aí os dois sofrem. Os dois vão sofrer. Então você não precisa de se diminuir para ser amado, muito pelo contrário. Quem precisa amar, implorar por amor, normalmente está pedindo algo que o outro já não pode ou já não quer mais dar. Então, gente, vamos tomar muito cuidado com isso. Respeitar a liberdade do outro, respeitar a sua própria dignidade também. Tá? Vamos para o nosso quarto ponto. Quarta atitude para nos ajudar a passar por este momento de término e de sofrimento que acontece por causa desse término. Não se iluda com fantasias. Como assim, Cid? Depois de um término, gente, é comum alimentar uma esperança constante. Talvez ele volte. Talvez ele perceba que errou, ou ela perceba que errou. Talvez tudo volte a ser como antes. Gente, é válido ter esperança. E às vezes até volta realmente. Até volta, o relacionamento acaba voltando. Mas é preciso,
né, que a gente não fique preso nessa expectativa que nos impede de seguir em frente. Não podemos ficar presos a essas expectativas que às vezes nos iludem. E aí a gente não consegue seguir em frente, não consegue engatilhar outro relacionamento, não consegue, né, se abrir, não consegue entrar no processo de cura. Gente, negar a realidade prolonga o sofrimento. Vai prolongar o sofrimento. Então, aceitar o que aconteceu não significa que nós somos fracos, que você é frágil. Não, muito pelo contrário, significa apenas que você está encarando a vida com maturidade. O que aconteceu, terminou, pronto. Vai voltar? A gente não sabe, mas eu vou seguir em frente. Vou seguir em frente. Aceitar é o primeiro passo para a reconstrução do seu coração. Então não fique preso às ilusões. Pode ser que volte? Pode. Mas, meu irmão, segue em frente. Minha irmã, vai em frente. Tenho certeza que Deus tem algo muito especial para você. E é nesse ponto que nós entramos na nossa quinta atitude que vai ajudar a gente a passar por este momento. Transforme a perda em crescimento. Algumas experiências da vida, meus irmãos, não acontecem apenas para nos ferir, para nos causar sofrimento, para nos causar angústia. Elas também acontecem para nos formar, para nos fazer crescer. Um término também pode ser e deve ser um momento de reflexão. O que você pode refletir quando acontece um término, quando você termina um relacionamento? O que eu aprendi com esse relacionamento? Em que áreas eu preciso amadurecer? O que Deus pode estar trabalhando em mim agora com o término deste relacionamento? Então, são perguntas importantes, porque aqui no próximo relacionamento que você entrar, no próximo namoro que você tiver, você vai estar muito mais maduro, muito mais preparado, e as áreas da sua vida humana, que precisavam de ordem ou precisavam ser amadurecidas, vão estar amadurecidas. Você vai ser uma pessoa muito melhor e vai entrar num relacionamento muito melhor. Então, porque algumas perdas não aparecem para nos destruir, muito pelo contrário, elas aparecem para nos preparar para algo maior. Às vezes, esse término, Deus permitiu esse término para te preparar para um matrimônio. Porque você precisa amadurecer e já está chegando próximo de você, Deus já está vendo, chegando próximo de você, já ir dar o passo do matrimônio e você precisa amadurecer. E Deus permitiu esse término, está usando esse término para te preparar para algo maior, que é os altares, o matrimônio. E muitas pessoas só percebem isso anos depois. Hoje eu quero abrir os seus olhos para que você possa perceber isso rápido, para que você possa realmente vivenciar algo novo da parte de Deus. E se você, meu irmão, está passando por isso, por um término agora, hoje, nesse momento, lembre-se de algo muito importante. Um relacionamento que terminou não define o seu valor enquanto pessoa. Você não perdeu o seu futuro. Você apenas perdeu uma pessoa que decidiu não continuar mais ao seu lado. Decidiu não continuar mais com esse namoro. E talvez este seja apenas um capítulo para algo muito maior que está sendo escrito na sua vida. A sua história ainda não terminou por conta do término deste relacionamento. Muito pelo contrário, ela ainda está sendo escrita. A nossa história aqui neste mundo vai só terminar quando a gente for começar a iniciar a nossa história da eternidade, meus irmãos. Então, não pense que a sua vida, a sua história acabou agora. Muito pelo contrário, a sua história, a história com os seus relacionamentos, a sua vida está sendo escrito agora, está sendo escrito hoje. Não acabou, não acabou, não é o ponto final. Tá bom, meus irmãos? Se essa reflexão fez sentido para você, se esse vídeo realmente está fazendo sentido, nossas reflexões estão fazendo sentido para você, salve esse vídeo, grave ele, deixe ele salvo lá, o link lá salvo, compartilhe outras pessoas para que você possa revê-lo nos momentos de dificuldades, nos momentos de luta, e se você passar por isso um término, se você está passando por um término hoje, meu irmão, põe isso em prática que eu acabei de ensinar para você, põe em prática, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você. E se você conhece alguém que está passando por essa dificuldade e não sabe como lidar com isso, compartilhe com essa pessoa, porque essa pessoa precisa ouvir isso, tá bom? Então, nos vemos no próximo Café com Amor Autêntico. Então, até a próxima e até o nosso próximo vídeo, e até a nossa próxima reflexão, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, tchau, tchau.